This is the hat-trick. It is his time. Here is McGrath. Sensational goal. What a result. All the way through for Saints. Wherever you're watching from around the world, the UK, the Americas, Asia, Africa or Australia, welcome to Melbourne. This is the Hyundai A-League. King can keep it in. Here is Rattray. Bratton demanding it. Picking out right. Grant chesting it home. The kid from Canberra with the smarts at the back post. He scored another grand final goal for Sydney FC. How clever is that finish? Using his head to use his chest to finally beat Tom Glover. E com essa homenagem ao grande campeão da A-League 19-20, está começando o Australianão, primeiro podcast em língua portuguesa sobre o futebol australiano. E como eu falei, homenagem ao Sydney Football Club, campeão, pentacampeão da A-League, 5 vezes campeão agora, bicampeão, né, o que eles chamam aqui de back-to-back, né, campeão 2 vezes seguido e assim, sem contestação. A gente vai falar muito no programa de hoje sobre essa final da A-League, vitória do Sydney por 1-0 sobre o Melbourne City, com um gol cheio de ingredientes para a gente falar, o gol que você ouviu aí, a narração da transmissão oficial da A-League, gol marcado pelo lateral Ryan Grant, que é uma figuraça, o Mullet Man, e tem muita história para a gente falar sobre ele também, sobre a própria final, sobre o campeonato. Esse é o nosso principal assunto de hoje. Seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo aí no YouTube, você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, em qualquer outra plataforma aí de agregadores que o nosso australiano está presente dentro do canal do Intervalo de Jogo. E eu já, na abertura aqui, eu faço uma observação com relação ao programa passado. Eu apresentei esses 3 malucos que estão comigo aqui, mas não me apresentei. Eu esqueci de falar meu nome. Então, quem ouviu o programa passado deve estar perguntando até hoje quem é esse cara. Então, muito prazer. Eu sou Eduardo Vieira, sou jornalista. Sou de Maceió, Alagoas, e moro aqui em Melbourne também. E junto com esses 3 caras aí, estamos nessa empreitada nova, nessa diversão aí de falar do futebol australiano, tentar entender o futebol australiano e explicar para vocês. Não o futebol australiano fúrio, o futebol na Austrália, né? Tem sempre essa observação relacionada ao futebol na Austrália. Eu já dou as boas-vindas também aos meus queridos amigos. Hoje eu vou fazer o contrário, começar do mais experiente para o mais novo. Rodrigo Faria, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Australianão. Obrigado, Edu. Bom estar de volta aí, agora para comentar talvez assuntos mais recentes e recém-saídos do forno aí, morninhos, né? Morninhos, vamos lá. Morninhos mesmo, vamos lá. Meu querido Guilherme Doff, seja bem-vindo também ao Australianão. Bom dia a todos, é um prazer de novo estar falando com vocês, um dia triste para mim e acredito que para vocês também, né? A gente que mora na cidade vice-campeã, mas homenagear também, como você falou, o Sydney, você comentou que o Sydney é pentacampeão, a gente tem que sempre lembrar que é um campeonato que tem menos de 2 décadas, né? Então, você ser 5 vezes campeão num espaço de menos de 20 anos é uma coisa realmente a se louvar. Pois é, os caras estão engatando aí uma hegemonia, uma superioridade que já é incontestável, né, do Sydney aqui na A-League. João Gabriel Curtinha, seja bem-vindo também aqui ao nosso Australianão mais uma vez. Obrigado, bom dia Austrália, boa noite Brasil. Estou um pouco triste, na verdade. Eu acho que, como torcedor do Melbourne Victory, você iria imaginar que o Melbourne City era o maior rival. Mas pelo que eu tenho acompanhado, assim, os torcedores do Victory, eles odeiam bem mais o Sydney mesmo. E agora ainda mais porque era empatado, os dois eram tetra. E agora o Sydney passou à frente do número de títulos. E o Melbourne City não tem muita história ainda, né? Então acaba ficando um pouco para trás. Eu queria que o título viesse para Melbourne também, até para, acho que reforçar a rivalidade. Fora isso, campeão mineiro com certa tranquilidade. Só um comentário off. Ele tinha que lembrar, né? Ele tinha que lembrar o Galo Mineiro do São Paulo. Então já faço até o parênteses aqui para vocês que estão nos ouvindo acompanharem também o intervalo de jogo. O assunto da semana passada foi justamente treinadores estrangeiros e o Sampaoli
quebrou aí alguns anos de título mineiro, aliás, no Atlético Mineiro, conquistado por um treinador estrangeiro. Então é um assunto muito legal que a gente debateu no intervalo de jogo. Então vão lá para ouvir esse programa que foi muito bacana também. Como o João falou, o Sydney engatou o 5º título da sua história e é o maior campeão da E-League. O Guilherme também fez bem essa observação de que é um campeonato curto, mas o Sydney, além de ser o maior campeão da E-League, agora também é o maior campeão da história do campeonato nacional australiano. Ele é o único pentacampeão, contando os títulos aí da antiga NSL, né, National Soccer League, que iniciou lá nos anos 70. Nós temos, além do Sydney com 5 títulos, o Sydney Olympic, com 4 títulos, que pelo nome Olympic dá para entender que eles são de um background grego. O South Melbourne, que também é de um background grego, tem 4 títulos na história da NSL. O Marconi Stallions, que esse nome Stallions significa tipo alazão, né? Alguma coisa assim, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas certo. É isso, alazão? Então são os... É meio que isso aí. Alazão não sei. Cavalo, sei lá, alguma coisa relacionada a cavalo. São os cavalos do Marconi. É um time italiano lá de Sydney também, foi campeão 4 vezes. O Melbourne Victory foi campeão 4 vezes aí já no sistema novo aí da E-League. O Brisbane Roar ganhou 3 vezes. O Central Coast Mariners, o ex-time do Usain Bolt, também jogou por aqui. A gente vai comentar um dia mais sobre isso. Foi campeão uma vez. E o Newcastle Jets também foi campeão uma vez. Essa é a lista dos campeões. Tem outros títulos também da época da NSL, mas vamos ficar nesse aqui por enquanto. E, obviamente, agora destacar o título do Sydney sobre o Melbourne City nesse ano. Mas só antes da final, só enquanto quem está no YouTube assiste aí alguns highlights da competição, eu falo rapidamente sobre o formato da E-League, né? Esse ano foram 11 times jogando em 27 rodadas, seriam 27 rodadas, e eu vou explicar o porquê desses seriam, com os times jogando em 3 jogos, ou seja, ida, volta e ida. São 3 turnos, basicamente, né? O time que joga 2 vezes fora de casa com outro adversário, na próxima temporada ele inverte essa ordem, joga 2 vezes em casa e uma fora, e assim vale para todos, assim se distribui aí as partidas da E-League. Esse ano eles reduziram uma rodada por conta da pandemia, então por isso que seriam 27, foram 26 nessa temporada. Teve time que se enfrentou somente 2 vezes ao invés de 3, foi o caso dos finalistas Melbourne City e Sydney, por exemplo. A classificação da regular season terminou com o Sydney liderando, né, e sendo campeão da primeira fase, levantando realmente um troféu, que é o Premier's Plate, que eles chamam, 53 pontos na primeira colocação. O Melbourne City ficou com 47 na segunda, o Wellington Phoenix em terceiro com 41 pontos, a classificação histórica do Wellington Phoenix, que sempre é zebra, é o time da Nova Zelândia, um pouco mais fraco, com menos cultura do futebol, mas foi muito bem esse ano. O Brisbane Roar, 40 pontos na 4ª posição. O 5º colocado, o Western United, com 39, pela primeira vez na competição. Foi o primeiro ano do Western United na E-League, já se classificando para as semifinais. O Perth Glory ficou na 6ª colocação com 37 pontos. E aí, na zona fora da classificação, Adelaide United com 36, Newcastle Jets em 8º com 34, Western Sydney Wanderers com 33 pontos, talvez foi a maior decepção do campeonato, ao lado do Melbourne Victory, que foi o penúltimo colocado, o 10º, com 23 pontos apenas. Foi horrível a campanha do Melbourne Victory, que era um dos maiores campeões aí junto do Sydney. Tem 4 títulos, né? Foram só 6 vitórias, 5 empates e 15 derrotas nessa temporada. E o Central Coast Mariners foi o último colocado com 18 pontos. Na fase final se classificaram os 6 primeiros, com do 4º ao 6º colocado indo para uma eliminatória para definir quem pegava os 2 primeiros, Sydney e Melbourne. Então tivemos o Western United vencendo o Brisbane na primeira eliminatória por 1-0, golaço do Diamante, inclusive de falta, e o Perth bateu o Wellington Phoenix também por 1-0. E nas semifinais o Sydney venceu por 2-0 o Perth Glory e o City acabou vencendo o Western United também por 2-0. Bom, gente, já falando sobre esse jogo, né, destacando principalmente a final, vamos focar um pouco mais nesse jogo da final. 1-0, um jogo que durou 120 minutos, um jogo que foi para a prorrogação e por pouco não ia para os pênaltis, foi decidido, assim, um detalhe, a imprensa australiana colocou, foi decidido no mamilo do Ryan Grant, porque foi um gol de peito, que, aliás, que categoria do meu lateral, na prorrogação, num cruzamento, né, magistral do Luke Bratton, o Ryan Grant veio e de peito finalizou, tirando totalmente o Tom Glover, que foi um dos melhores em campo nessa final.
que fez um golaço com muita categoria. Enfim, o que foi que vocês viram desse jogo? O que foi que vocês viram dessa vitória aí do Sydney por 1-0 sobre o Melbourne City? Vou começar com você, Rodrigo. O que foi que você viu dessa partida, desse título aí do Sydney? Cara, apesar de ter sido um jogo truncado, eu achei que já estava se desenrolando para dar Sydney, né? Eu achei que eles vieram, na verdade, com um volume maior, com um jogo um pouco mais estruturado, enquanto o Melbourne City, na minha visão, se postou de uma forma mais, vamos esperar para dar o troco. E acho que numa final, essa daí não é a postura que você tem que ter. Eu acho que todo mundo tem que ir pro choque, né? Todo mundo tem que dar as caras. Foi um jogo que durou bastante, até muitas vezes por uma certa falta de qualidade na conclusão da jogada, talvez pelo peso do jogo, né? Uma final de A-League muito importante, mas da forma que foi também foi bem emocionante, foi bem legal. Então achei que foi merecido para o Sydney, e mesmo não tendo a postura que eu julgo como correta, eu achei que o Melbourne City também teve seus méritos no jogo e, claro, sem dúvidas, no campeonato como um todo. Legal, deixa eu passar só a escalação rapidamente aqui das equipes. Muita gente que está ouvindo provavelmente não vai conhecer os jogadores, mas é legal para a gente se ambientar e se colocar dentro do jogo. O Sydney veio com o Andrew Redmayne no gol, Ryan Grant, autor do gol do título, na lateral direita, Joel King na lateral esquerda, a defesa veio com o experiente Alex Wilkinson e o Ryan McGowan, o meio campo com o Paulo Hatry, que é um australiano, filho de portugueses, muito legal a história também, o Anthony Cáceres, que eu fiquei putaço na transmissão, que os caras chamavam de Cáceres, não sei qual a dificuldade, ele é australiano, filho de uruguaios, então deve ser Cáceres mesmo, mas os caras chamam de Cáceres. Luke Bratton, que um dia jogou no Manchester City e era do Melbourne City também, fez uma assistência do gol do Ryan Grant. O Milos Ninkovic, que é um sérvio, camisa 10, e no ataque o Adam Lefondre, que é um britânico com origem francesa também, e o Costa Barbarouses, que é neozelandês. O Melbourne City, esse é o time titular. O Melbourne City veio com Tom Glover no gol, goleirão de 22 anos, jovem, base do Tottenham, bom goleiro, fez boas defesas nessa final. O Harrison Delbridge, que fez um gol anulado pelo VAR, que a gente vai falar sobre esse assunto também. O Nathaniel Atkinson na esquerda, substituindo o capitão Scott Jamieson, que deixou o time aí na reta final para ficar com a esposa com o filho recém-nascido. Também é um assunto a ser discutido. O Richard, esse nome é difícil demais, Windbichler, ele é austríaco, zagueirão. Richard Windbichler. O Curtis Good, também na zaga. No meio-campo, o Joshua Brilante, um dos principais jogadores do time. O uruguaio Adrian Luna. O francês Florin Berenguer. E mais à frente, no ataque, o Jamie McLaren, o Lachlan Wales e também o Craig Noone, que, aliás, meu amigo Noone, o Gui falou, se o Noone fosse do Corinthians, ele não tinha dormido hoje, né, Gui? Porque teve um dos lances aí do primeiro tempo que ele teve o gol assim de frente para ele para finalizar e ele carregou um pouco mais e perdeu o ângulo ali, enfim, perdeu a chance de finalizar, né? Foi como o Rodrigo falou, algumas chances que faltou as equipes concluírem de uma forma mais efetiva. Gui, o que foi que você viu desse jogo, dessa vitória do Sydney? Justa? É difícil a gente falar de justiça no futebol, né? Mas você achou que foi justo o título para o Sydney? Acho que sim, eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que, fundamentalmente, podia ter ido para qualquer um dos lados. Assim, foi um jogo que eu achei relativamente parelho e achei muito interessante a maneira como o City começou o jogo. O City começou o jogo de maneira bem agressiva, assim, marcação muito alta. Acho que no primeiro minuto teve um lance bem perigoso até, assim, e nos primeiros 15 minutos, principalmente atacando pelos lados, com o Noone, que, enfim, acho que deixou de decidir em alguns lances, mas estava sempre participando, e o Lachie Wales, que é um jogador jovem, assim, bastante veloz, e colocava a bola para frente, cruzava. O City começou muito forte, assim, mas depois de um tempo parece que cansou, assim, e aí o Sydney começou a aparecer mais, aí parece um pouco que é a experiência contra o nervosismo, né? O City estava chegando na final pela primeira vez e isso começou a aparecer um pouco, assim. Achei, de alguma maneira, me lembrou muito
a maneira como o jogo foi me lembrou um pouco a final da Copa de 2014, assim, né? Um jogo que, quando começou a chegar na prorrogação, os espaços começaram a aparecer um pouco mais, e aí a superioridade do Sydney ficou clara, assim. Senti um pouco de falta de criação do Melbourne City pelo meio. Achei o Luna e o Berenguer muito apagados, e como consequência disso, o McLaren, que geralmente decide pelo City numa ligação direta, numa bola espirrada, num cruzamento na área, acabou tendo poucas oportunidades. E, enfim, o jogo foi decidido no detalhe, né, para ficar no clichê mais básico do futebol. Se for para sair do clichê, fala que o detalhe foi o mamilo, porque aí é um detalhe pelo menos engraçado, pelo menos cômico. Aí, como você falou, concordo que o meio-campo realmente não funcionou. Você falou do Luna e do Berenguer, que foram, né, nulos para mim, além do Nuno e também do próprio Wales. Não funcionaram, não conseguiram servir o McLaren, que praticamente não viu a bola chegar. O McLaren foi o artilheiro da competição com 23 gols, fez gol de todo jeito. Minha esposa ontem perguntou, mas o nome dele é McLaren, ele é rápido. Eu prometi que não ia fazer essa piada, mas não tem como. ele tem a velocidade como uma das características, é um atacante finalizador mais rápido, se movimenta bastante. Não teve praticamente nenhuma chance clara de gol, né, na partida de ontem. Mas, João, o que foi que você viu também desse jogo? Antes do João, deixa eu falar uma coisa. Essa postura do Melbourne City de começar pressionando. Ele dá 10, 15 minutos recuar um pouco, é geralmente uma postura organizada. O técnico ou o time deve ter se preparado para entrar no campo dessa forma. E é uma postura ou um esquema tático, vamos dizer assim, que provém do futebol inglês, né? Que também era usado quando eu jogava nos Estados Unidos e algumas vezes aqui. E eu acho errado. Eu acho que você deveria manter uma situação de 80%, 85% o jogo inteiro, ao contrário de 95%, 100%, e depois cair para 60%, sabe? Isso daí foi o que deu uma apagada aí na postura do Melbourne City, na minha opinião. Bem observado. E aí, João? Vitória do Sydney, 1-0, pentacampeão. Complementando o que o Rodrigo falou, eu acho esse estilo aí era uma coisa que o Aguirre usava muito, né? Eu vi ele usando isso no Inter, no São Paulo e no Galo. Eu gosto muito que nos primeiros 15, 20 minutos sempre abria o placar e depois normalmente só administrava. Duas coisas assim, antes do duelo, né? Foi da hora ver um jogo com um torcedor de verdade ontem. Ontem, tipo, tinha um certo número de torcedores. Cerca de 7 mil torcedores, né? Foi mais ou menos 25% da capacidade do estádio. O estádio que não é muito grande, né? Fazia muito barulho e foi na parte oeste de Sydney. Eu acho que é tipo uma zona metropolitana de Sydney. É o estádio o estádio do Western Sydney Wanderers, inclusive, que é rival do Sydney Futebol Clube. Então os caras tiraram essa onda também. Ganhamos o título na casa dos nossos rivais. E aí foi legal ver, a torcida do Sydney estava bem empolgada. Tinha muito pouca gente de Melbourne, né? Até porque a gente não pode nem sair do estado, né? Então não tinha muito o que fazer. Outra coisa também que eu queria destacar era o duelo de artilheiros, né? Que foi o Le Fondre, que tinha 21 gols em 27 jogos, contando sem o jogo da final. E o McLaren tinha incríveis 23 gols em 24 jogos. Isso é coisa demais. O cara tem quase um gol por jogo. E ontem não conseguiu marcar, né? Eu tenho que trazer aqui a previsão de um amigo meu, Daniel Andrade, que mora lá em Adelaide, que era um torcedor fanático do Melbourne Victory. Ele me avisou que o Sydney era um time safado, é um time que ganha nos pênaltis ou que ganha no 1-0. Ano passado e aí ele falou, era nos pênaltis do Sim, pelo que ele falou, os 4 títulos, acho que o Sydney não fez gol no tempo normal, assim, ou alguma coisa assim. E aí, ontem, na hora que foi encaminhando, quando não abriu o placar no início, aí foi se caminhando, fez 1-0 safado, aconteceu, gol de peito, do lateral, que é meio grosso, então é difícil. Mas eu achei interessante a postura do Melbourne City no início. Eles deram 8 chutes até o primeiro chute do Sydney no início, foi uma pressão total, assim, na primeira metade do primeiro tempo. E, assim, é um jogo muito aberto, né? Porque os dois têm um ataque melhor que a defesa. Os dois, pelo menos, eu sei mais os homens de ataque do que os de defesa. Ficou mais fácil. Os caras realmente têm muito talento. O Sydney tem um
tipo, o Sydney joga em 4-2-2-2, e aí tem tipo um quadrado mágico ali, são 4 jogadores assim, bons de bola, e ele faz um esquema assim, de jogar com os laterais bem avançados também, e aí o Melbourne City veio com essa proposta de atacar também, foi bem da hora de ver o jogo no início. Esse talento que você fala dos caras da frente, só citando quem são, o Sérvio, o camisa 10, o Ninkovic, é muito bom jogador, experiente, acho que 35 anos, se eu não me engano, até falou em pendurar chuteiras depois da final, disse que vai pensar, tem muita qualidade, é ídolo também do Sydney. O próprio Le Fondre, que é o artilheiro do time. Além dele, a gente tem também o Barba Roses, que é um neozelandês, um atacante bom jogador. E no meio ali, servindo os caras, tem o Cáceres e tem o Luke Bratton, que são meias mais... E o Hatry também, são 3 volantes, digamos assim, mas que saem mais para o jogo. Acho que o Bratton fica um pouco mais, o Hatry e o Cáceres saem um pouco mais para o jogo. Então é um time que realmente tem mais talento, né, do que o próprio Melbourne City. E isso prevaleceu no final com um sprint aí do lateral do Ryan Grant. Mas antes de falar do gol do Grant, da atuação dele, eu quero que vocês falem sobre a decisão polêmica do VAR, né? Tivemos um gol marcado pelo zagueirão Del Bridge, que é um caneludo nato, assim, é um zagueiro que está jogando lateral direito já há um tempo na equipe. E ele fez um gol nos 20 minutos do primeiro tempo, que foi anulado por um impedimento de um cara que não tocou na bola. O Wales, ele estava à frente do goleiro, do Redmayne, e o VAR foi lá, e o árbitro foi lá observar, né, tirar as dúvidas no VAR, e terminou decidindo por anular o gol. Vocês acham que foi justa a anulação? Vocês não marcariam? O que é que vocês veem desse gol? Que, assim, gerou uma polêmica muito grande nas redes sociais, mas que está baseado na regra, né? A regra diz que o cara participou da jogada atrapalhando o goleiro. O que é que vocês viram ali desse gol? Olha, eu estava vendo o jogo por um período eu estava vendo o jogo no silencioso, demorou para eu entender o que tinha acontecido. Eu não tava conseguindo entender qual que tinha sido o problema do lance. Se olhar pelo lado, é uma regra e tudo mais, realmente, se tivesse sido aplicado num primeiro momento, acredito que valeria, mas eu talvez, com uma visão um pouco mais antiquada com relação a isso, não sou muito chegado ao VAR. Eu não acho que o VAR agrega a essência do futebol, entendeu? Não erros grotescos, sabe? Talvez erros grotescos devam ser levantados de alguma forma, ou o árbitro ser punido depois, sei lá. Claro que se trata de uma final, é difícil ponderar, né? Vendo de fora fica mais fácil. Mas eu, particularmente, daria mais valor à anulação se fosse ali na hora do lance. Como não foi, acho que deveria ter dado gol e ponto final. Essa é a minha opinião, cara. E aí, Gui? É interessante que o Rodrigo falou isso, porque de certa maneira ele roubou minhas palavras e eu achei que eu seria polêmico, assim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da arbitrariedade do VAR. Eu acho que se você for utilizar tecnologia no futebol, como acho que já é aceito em todos os esportes, existem várias outras maneiras de se fazer isso, de maneiras que eu acho que são muito melhores. Por exemplo, no futebol americano, eu acho que o desafio funciona de uma maneira muito melhor por vários outros motivos. E no futebol eu entendo que são outros lances que deveriam ser vistos. Assim, a bola entrou ou não entrou, é uma coisa totalmente objetiva. Teve um lance que o Rodrigo vai lembrar bem, quando você expulsa um jogador incorretamente, que não participou do lance, acho que isso para mim é uma coisa que deveria ser revista. Mas eu acho estranho como ele é usado hoje em dia para ver lances subjetivos, assim. Eu sei que eu estou me estendendo e eu vou falar de uma outra coisa, mas teve o VAR foi chamado também para um lance de pênalti no Sydney, que eu achei que foi, e não deram. Então, assim, é esquisito. Eu sempre acho difícil entender o que está sendo visto e o que não está sendo visto. Eu acho isso meio confuso. Dito isso, no lance em si que a gente está falando, eu concordo com a decisão do VAR. Eu acho que esse é um tipo de lance que quase nunca é marcado no futebol, não era antes, e sempre me incomodou, porque para mim, quando o atacante fica bem na frente do goleiro, na direção da bola, mesmo que ele não toque na bola, muda completamente a visão do goleiro, ele influencia no lance com certeza. Então, tem muitas vezes que o jogador abre a perna, a bola passa embaixo,
e o juiz não dava impedimento. Isso para mim é um absurdo, assim, né? E foi isso que aconteceu, na minha visão. O jogador estava com certeza em posição irregular, ele não toca na bola, efetivamente, mas a bola, para mim, passa perto o suficiente para a gente poder falar que ele participou ativamente do lance. Então, concordo com a decisão do VAR, apesar de não gostar da maneira como o VAR é empregado de maneira geral no futebol. João, você marcaria, anularia o gol ou daria gol legal? Para mim era gol legal, porque pelo que eu imaginava, assim, não é uma participação direta, né? Tipo, o jogador... Eu lembro que, assim, sei lá, no início da década de 2000, eu lembro de ver que o impedimento era também participação indireta, né? E eu lembro que mudaram isso. Eu, sinceramente, não sei se na Austrália a regra é diferente. Eu acho que não. Não foi uma participação direta. Tipo, ele realmente tampou o goleiro, mas eu não vi intenção, assim. Ele meio que saiu da bola quando ele viu que, tipo, ele iria atrapalhar. Mas ele realmente estava na frente do goleiro. Para mim era gol legal. Assim como o pênalti também, acho que deveria ter sido marcado. Eu concordo com o Gui também sobre o VAR. É esquisito mesmo. Igual o pênalti foi meio bem pênalti, né? Assim, ele deu o zagueirão lá foi desarmar o atacante e deu um chute no tornozelo por trás, assim, bizarro. Era o Lefondre, e o olhar não vai nada. O Lefondre tentou dominar e eu acho que o austríaco lá, o Wayne Bichler, derrubou ele. Pelou ele, por exemplo, né? que é conhecido como a grande muralha austríaca pela defesa. Foi o austríaco, né, que derrubou? Não, foi o derrubou. Eu acho que foi aquele que é bem... tá, o Curtis Good. O Good que não é nada good. Com perdão. Péssimo. Enfim, uma coisa. Pode falar, Gui. Eu tava falando que o João tinha comentado do aspecto tático. Eu sou uma pessoa que eu odeio falar de tática, mas eu acho interessante ver o futebol australiano dessa maneira, porque aqui os jogadores, eles usam muito pouco do improviso, do drible, então você consegue ver o desenho tático muito claramente dos times, assim. Sim. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. O City, ele ficou com muitos jogadores de defesa ali, desses bem que ficam parados atrás e não sobem. E acho que era uma coisa que poderia ter sido revista, né, assim, no decorrer do jogo. Até tiveram alterações, mas isso se manteve durante muito tempo. Mas, enfim, só um detalhe aí. O que você achou, Edu? Bem pontuado. Eu não marcaria o impedimento. Eu acho que eu entendo as razões e ok, né, tá na regra, então beleza, mas eu acho que foi um lance muito rápido, cara. Ele passa meio que correndo pro lado, assim, na frente do Redmayne, sabe? O Redmayne, ele vai no movimento do lance e o Wales está passando no sentido contrário. Então, para mim, ele não atrapalharia. Se ele não tivesse ali, eu acho que o goleirão não pegaria o gol da mesma forma, o chute da mesma forma. Mas, se está na regra, o árbitro tem que marcar. Então, infelizmente, é isso mesmo. Sobre o VAR, tem essa questão. E sobre o VAR, eu nem aprovo, nem desaprovo. Muito pelo contrário. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, vai de lance a lance, sabe? Eu acho que, por exemplo, no lance do pênalti, eu não marcaria, ao contrário de vocês, eu não achei que foi pênalti, eu achei que foi uma disputa normal ali de lance de jogo. E no final do jogo, na verdade, no gol do Ryan Grant, o Ryan estava com amarelo, o Grant estava com amarelo e ele levanta a camisa e tira. Ele levanta, passa, 3 segundos com a camisa na cabeça e baixa. Eu acho que ali o VAR poderia, né, não parar o jogo, mas, né, mandar um áudio lá pro juizão. Pessoal, o Grant levantou a camisa, amarelão para ele. E não avisou, não teve nada. Isso também foi muito discutido nas redes. Eu acho que esse é um lance, porque isso que você comentou, Edu, é uma coisa objetiva. Ninguém pode, assim, não tem dúvida que o jogador levantou a camisa ou não. Você pode questionar a questão do tempo. E isso tá na regra, então... Para mim, é exatamente esse tipo de lance que o VAR tem que entrar. Não se, como você falou, no lance do pênalti, a gente tem uma opinião, você tem outra. Então, para mim, não existe VAR nesse tipo de lance. Ele deveria existir em coisas objetivas, que você pode falar é sim ou não, de maneira muito clara. Bola entrou ou não, saiu ou não, né? Tirou a camisa ou não. Ô, Edu, só um comentário sobre o que você falou da camisa. É porque o VAR não faz decisões sobre cartão amarelo, né? Só cartão vermelho direto. Bem observado. Mas eu também acho que não tinha que dar amarelo, não. Ele meio que se arrependeu, sabe? Ele levantou, aí ele desceu de novo, entendeu? Aí eu acho que não tinha que dar, não. Mas o que você falou, Gui, que você falou sobre o VAR aí, dos lances interpretativos, é verdade, né? Mas se o árbitro não deu o pênalti lá na hora,
a não ser que seja um erro muito grotesco, assim, é melhor que mantenha a decisão em campo mesmo. Tipo, o VAR realmente é para lance de assim, impedimento, às vezes uma mão, assim, que não consegue ver que a mão também é um lance objetivo, você consegue ver se tocou ou não, né? Mas é melhor que se mantenha a decisão de campo. Só para vocês entenderem também, o VAR, ele tem uma opinião, ele é muito controverso aqui na Austrália. A A-League foi uma das primeiras ligas a testar o VAR no mundo, e há uns anos atrás, 2 ou 3 temporadas atrás, o Melbourne Victory foi campeão, vencendo por 1-0, com um gol irregular. Não vou lembrar o nome do atacante agora, mas foi um cruzamento que veio assim na diagonal da esquerda para o meio da área. Acho que bola parada, inclusive. E o atacante que fez o gol, o jogador que fez o gol, ele estava em posição irregular e o VAR não chamou. Né? E o VAR, nas temporadas da A-League, pelo menos nessas últimas, tem entrado só nas finais. Não participa na regular season, a gente não tem VAR. Então eles entraram na partida da fase eliminatória. E aí a galera desce o cacete já por conta desse histórico aí do jogo do Melbourne Victory, e para completar teve toda essa decisão controvérsia também aí de opiniões contrárias nesse gol do Melbourne City que foi anulado. Mas anulado o gol, o pênalti também não foi marcado, então meio que ficou elas por elas ali do que aconteceu relacionada ao VAR. Sobre o gol do Ryan Grant, quero que vocês comentem também essa jogada. Para quem está assistindo pelo YouTube, né, a gente fez questão de deixar o vídeo aqui da narração e o vídeo do gol também. Você vai ver a partir de agora, quando a gente está comentando nesse momento. Então, para quem está no Spotify e no Deezer, pode ir lá no YouTube para olhar, para assistir o gol. Assim, para mim foi uma jogada genial. O Ryan Grant, ele é uma figuraça, né? Você vê uma foto, você que não conhece o Ryan Grant, pesquisa no Google Ryan Grant, você vai ver um cara de mullet, muito aleatório, que você poderia dizer que era um jogador dos anos 80, 90, lá dos Estados Unidos. Eu lembro da Copa de 94, deve ter tido um monte de jogador com aquele mullet. Vocês que são mais antigos que eu, devem lembrar também. O Ryan Grant, ele está no Sydney desde 2008, ou seja, é um jogador bem antigo, tem 29 anos de idade, é titular do Socceroos, inclusive. Tem uma história de superação, porque rompeu 2 vezes o ligamento, uma vez em cada joelho, em 2013 e 2017, então voltou a jogar há 2 temporadas. E o Steve Corica, que é o treinador do Sydney, comparou ele no final com aquele coelhinho da Energizer, que ele não para de correr. É um lateral que aos 45 do segundo tempo, ou na prorrogação, está dando sprint de 50 metros, ele tem muita disposição, e tem uma certa, assim, eu não vou dizer que ele é grosso, ele tem uma certa qualidade. O João até citou, um lateral meio caneludo. Eu acho que ele tem uma certa qualidade, mas o que destoa da capacidade técnica dele é mesmo a questão da disposição. Ele é um jogador que corre muito, muito voluntarioso. E o gol de peito dele foi assim, para mim foi magistral, cara. Ele poderia ter cabeceado, mas ele veio tão rápido, foi uma decisão ali de 2 segundos. Vocês que jogam bola também, vocês sabem que não é fácil você decidir fazer um negócio desse. E foi perfeito o toque dele, assim, foi no cantinho, sem chance nenhuma para o Tom Glover. O que vocês acharam desse golaço aí do Ryan Grant numa prorrogação de uma final de um campeonato nacional? Olha, é muito comum você ver isso nesses países com futebol sendo mais alternativo, assim, né? Que se juntasse uma pelada aí de 10 caras e botasse ele para jogar com a gente, você falaria assim, nossa, como esse cara é profissional, cara, sabe? Mas daí na hora do vamos ver, o cara joga, o cara resolve, o cara respeita o sistema tático, o cara tem uma disposição e uma vontade absurda. E o gol dele foi meio que o resultado de tudo isso. O que talvez seja conhecido no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, não sei, como sangue no olho, entendeu? O cara foi lá, a bola veio do jeito que veio, ele já botou pra dentro. E eu tiro o chapéu pra isso, cara. Como você falou, é um lateral um pouco caneludo. O Gui falou, não, cara. É um lateral um pouco caneludo. Mas... O João falou. Foi o João, desculpa. É um lateral um pouco caneludo, mas, cara, sinceramente, que get the job done, sabe? Que vai lá e executa o que lhe é passado. Claro, um jogador com um nível técnico não tão elevado pode ter seus altos e baixos, ou assim, no meio de uma temporada, ter jogos que você olha pro cara e fala assim, Jesus amado. Mas, novamente, na hora do vamos ver, isso daí foi só o resultado de tudo, cara. Ele correu o jogo inteiro, se matou, não para, briga, dá carrinho. Coisa que falta aí, abrindo parênteses, coisa que falta para
todos os jogadores do Corinthians, por exemplo, é o que esse cara faz em campo, entendeu? Então eu senti um clubismo reverso aqui agora nesse tá difícil, Luan? mas vamos focar. E aí, no cruzamento, ele foi lá, podia pôr a cabeça, a bola veio aqui, por peito. Golaço, velho. Pra mim foi um golaço, um belo cruzamento, mas tá aí, por isso que o time tá levou o título para casa e ele saiu como herói, merecido, na minha opinião. E aí, João e Gui, sobre esse golaço aí do Ryan Grant? Pra mim foi sem querer, na verdade. Não, você tá de brincadeira com ele. De verdade, eu acho que ele tentou dominar. Não, eu acho que ele tentou dominar, eu não acho que foi de propósito, não. É meio grosso, mas quem não é, né, nessa E-League, quem não é caneludo, né? Só se ele tiver aquele peito pra fora, que tem o osso assim, sabe? Que daí a bola bateu e foi mais forte. Meio assim, pra tentar... não sei, eu acho que pra mim era domínio. Mas ele é bem motorzinho, assim, ele realmente não para. Falaram isso dele, inclusive, na entrevista do final do jogo. E, né, pra mim, aí fez o gol superando o que, pra mim, que é o melhor valor dos dois times, é o Glover, o goleiro do City. Realmente ele não teve chance, era muito perto, bola quicando no chão. Acho que não tem mais nada a comentar, é só vangloriando o Glover e cornetando o Grant. Inclusive, cornetando também o penteado do Grant, que não dá, o mullet não dá. Acho que isso é moda só na Austrália, né? Tem uma história muito engraçada desse penteado dele, que obviamente tem um pouco de marketing também, né? Porque até tem umas matérias que falam que ele era um jogador comum há pouco tempo, e depois que ele colocou o mullet, o cara, assim, destoou, passou a ser convocado para a seleção. Primeiro, o atual treinador da seleção australiana, acho que é Graham Arnold, o nome dele, ex-treinador do próprio Sydney, falou que não convocaria ele se ele não cortasse o cabelo. Deu essa confusão aí, mas, enfim, convocou, não teve que cortar. Mas, para piorar, a Asian Cup do ano passado, que foi nos Emirados Árabes, se eu não me engano, a Austrália precisou ter uma autorização dos Emirados Árabes para ele jogar com aquele cabelo, porque o pessoal lá não aceita cortes de cabelo excêntricos. Isso foi matéria nacional aqui. A galera, foi aprovado, a Associação de Futebol lá dos Emirados Árabes aprovou e ele levou na resenha. Não sei o que foi que eles precisaram fazer, se mandaram uma carta, um e-mail e a minha foto junto, mas aprovaram e ele não precisou cortar o cabelo para jogar. Então ele é uma figuraça, assim, só de ter definido o jogo já seria incrível, mas ainda mais ser um cara tão excêntrico como é o Ryan Grant, né, Gui? Você vai cornetar, vai dizer que foi sem querer também ou não? Não, nenhuma. Eu vou muito na linha do que o Rodrigo estava comentando, assim. Eu tinha um amigo que ele sempre me falava, assim, um amigo bem folclórico, ele sempre dizia, cara, eu vou pro estádio para aplaudir jogador que joga que nem eu, não um jogador que é habilidoso, craque, assim. Muito bom esse comentário. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é a única coisa que a gente pode exigir do jogador. A gente não pode exigir que ele faça um golaço, ou que ele drible, ou que ele seja habilidoso. Mas a única coisa que eu sempre exijo é que o cara jogue tudo que ele possa jogar dentro das condições dele. E esse tipo de jogador, eu sempre me identifico com esse tipo de jogador. Para mim, se eu fosse um jogador profissional, eu seria esse jogador que nunca vou fazer um golaço, aliás, nunca vou fazer uma jogada. Haja vista aquela foto que você nos mandou de uma entrada sua, que, né? Tem uma foto do Gui dando Exatamente. No cara, uma perna vai lá no alto, acho que dali ele saiu direto pra cadeia. E vai aparecer aqui agora. Você seria esse jogador mesmo. E na verdade, assim, cara, pra mim, eu admiro muito esse tipo de jogador, porque pra mim o futebol, ele é isso, sabe? Na essência, ele é isso. 99% dos jogadores profissionais, eles não ganham 50 mil reais. Eles são esses caras que são batalhadores, que são meio grossos e correm pra caramba e nunca pedem falta, sabe? E eu gosto muito desse tipo de jogador, assim. Sobre o lance específico, é até curioso, né? Porque quase que o contrário disso, assim. Ele teve uma decisão muito instintiva ali, que a bola veio de um jeito... Para mim, o natural era cabecear ali, mas ele teve essa ideia de bater com o peito, assim, uma jogada meio de futevôlei, né? E acho que é uma coisa muito legal, porque a gente não comentou, mas o Glover, goleiro do City, do Melbourne City, ele estava numa jornada muito boa, ele estava defendendo tudo, assim, que vinha de maneira mais tradicional. Então, ele pegou uns 2 chutes ali cara a cara
E eu acho que, de certa maneira, essa batida de peito desarmou ele, assim. Ele se atrapalhou. Me lembrou um pouco o gol que o Volpi tomou, também o gol que o Rogério Ceni tinha tomado na Libertadores contra o Fluminense, acho que 2007, 2008, sei lá, que o Dodô... Assim, aquele chute que sai meio mascado, assim, você não tá preparado, assim. E o goleiro é muito bom, né, como a gente tinha falado, então foi legal, assim, foi uma coisa meio surpreendente vinda dele, assim, né, foi muito legal o lance do gol, foi bem surpreendente. Assim. Total, tem todo esse ingrediente aí do cara também ser o maior ídolo recente do clube, por mais que ele seja meio caneludo, essa parte de disposição dele coloca especulações dele todos os anos de que ele vai jogar no futebol europeu, e ele nunca sai do Sydney, tá desde 2008, como eu falei lá, então é ídolo máximo, é lenda. Acho que só não é mais ídolo que o treinador, o Steve Corica, porque o Corica em 2006 fez o gol do título, do primeiro título do Sydney. Em 2010, no fim de carreira já, voltando de uma lesão complicada, ele também participou da campanha, era o capitão do time que foi campeão. E em 2018, 19, ano passado, primeiro ano dele como treinador, ele foi campeão e agora mais uma vez bicampeão. Então, dos 5 títulos do clube, o cara participou de 4 ativamente. Então, não tem como ser mais ídolo que ele, o Steve Corica. E só o Zagallo de Sydney. Como é, Rodrigo? É o Zagallo de Sydney. É o Zagallo de Sydney. Acho que merece total uma estátua na sede, no estádio do Sydney, não sei. E só pra gente adiantar, o técnico do Melbourne City é o francês Eric... É um nome francês. Se escreve Montbard, mas eu confesso que o João tem um skill francês melhor. É Montbard, João? Como é que fala o nome desse? Eu chutaria Mombaé, eu acho. Montbard? Eric Montbard, não sei. Enfim, o francês, que deve estar indo para o Troyes, inclusive, que é um clube que foi comprado recentemente, ou está sendo comprado pelo City Football Group, lá na França, na Ligue 2, na segunda divisão da França. E o Eric, treinador francês, está indo para lá, provavelmente. Então, esse foi o bicampeonato. Passada a régua, a gente já está no tempo adiantado. Eu vou passar aqui só rapidamente a seleção do campeonato para saber se vocês têm alguma observação a fazer sobre esses jogadores ou algum jogador específico. A seleção de acordo com a PFA, que é a Professional Footballers of Australia, são os próprios jogadores técnicos que votam. Peguei essa votação porque preferi essa seleção de umas peças ou outras diferentes, mas pouquíssimas peças diferentes da seleção da E-League. Faço a observação aqui que a seleção é feita, é divulgada antes das finais, ou seja, pelo desempenho dos caras na regular season, que é a fase de pontos corridos, que o Sydney também ganhou e levantou o Premier's Plate, que eles também têm um título para quem é o primeiro colocado na regular season. Então, essa seleção é feita com base em quem é campeão, na verdade, com base no desempenho dos caras na regular season. Goleiro Jamie Young, do Brisbane Roar, um experiente goleiro de 35 anos. O Ryan Grant, lateral direito, né, o autor do gol de mamilo na final. Alex Wilkinson, do Sydney, na zaga, junto com o dinamarquês Michael Jacobsen, do Adelaide United. Um lateral esquerdo muito bom, de 19 anos, neozelandês, chamado Liberato Kakati, do Wellington Phoenix. Acabou de ser contratado pelo... Eu não vou lembrar o nome do time agora, no futebol belga, que o Kevin Muscat, um australiano, é o treinador. No meio campo tem o mexicano Ulisses Dávila, do Wellington Phoenix. O Luke Bratton, do Sydney, que foi o autor da assistência para o gol do Ryan Grant. E o Diamante, o Alessandro Diamante, do Western United. No ataque, o Besat Berisha, que é um Kosova de origem albanesa e iugoslava, aquela mistura lá dos Balcãs, que quando não faz gol arruma confusão, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. O Jamie McLaren, artilheiro da competição, e o Adam Lefondre, vice-artilheiro da competição. O treinador foi o Fulk Talay, o treinador do Wellington Phoenix, terceiro colocado na regular season. Alguma observação vocês têm a fazer sobre esses jogadores, ou um desses jogadores, dentre os melhores da competição? Eu queria aproveitar a deixa para levantar a bola aí do Western United, né? A gente não vai ter tempo para comentar muito hoje, mas é um time de expansão, ou seja, o primeiro ano na liga, você tem diversas dificuldades, né, em relação a todos os times. É um time que chegou na semifinal contra o City, na minha opinião até jogou melhor que o City no jogo, e esses dois jogadores que você citou, assim, encardidaços, assim, é um time que veio com uma proposta super diferente do futebol australiano, tinha muito mais toque de bola, e esses dois jogadores eu gostei muito de ver eles jogarem, assim, então fica aí minha homenagem não só a esses jogadores que você citou especificamente, mas ao Western United como um todo na sua
primeira aparição aí no futebol australiano. Diamante e Berisha. O Diamante, 37 anos, né? Participou até da seleção italiana em um período, com Pirlo e toda aquela geração. Acho que foi a geração pós-título de 2006. O Besart Berisha é o maior artilheiro da história da A-League, se não me engano, 137 gols. Já jogou pelo Brisbane, pelo Melbourne Victory também. E tem 35 anos, é bem experiente também, bem observada essa questão do Western United no primeiro ano, chegando já nas semifinais. E aí, Rodrigo, tem alguma observação sobre essa seleção também? Algum atleta que você destaca? Olha, não necessariamente, e principalmente não além do que o Gui falou, mas o Berisha é uma lenda viva da A-League, né? Quando eu cheguei aqui, em 2016, que já assistia um pouco, foi o cara que me chamou a atenção de cara, sabe? Porque eu gosto também. Volto a falar, é o cara com sangue no olho, é o cara que briga, chuta, bate, puxa a camisa. Eu brinco que você lembra daquele personagem dos Balcãs, aquele cara que sempre é um sérvio, ou sempre é um croata, ou mafioso russo, não sei. Ele é esse cara, né? Exatamente, mas não esqueça de mencionar os laços dele albaneses, porque se for traduzido o nosso podcast aqui, os caras vão atrás de você, hein? Mas, não, realmente uma lenda viva. E, cara, eu, como o Gui falou, também sou muito fã desse tipo de jogador. Sinceramente, é uma seleção da A-League que, se colocado junto, talvez não passasse da primeira fase da Copa do Mundo, né? Muito provavelmente não passaria. Mas aqui dentro do futebol australiano, realmente foram os que se destacaram aí. Principalmente Diamante e Berisha, que, 35, 37 anos. Não é para qualquer um. E aí, João? Concordo. Para mim, o Diamante foi o melhor da competição. Incrível, assim. O cara tem 37 anos, ele manda e desmanda no time, assim. Todas as jogadas do Western United passam por ele. Muito boa campanha do Western United. Chegou nas semis logo, 366 dias depois da fundação do clube. Depois do primeiro jogo do clube, desculpa. Sobre um panorama mais geral, assim, do futebol na Austrália, agora que a gente terminou, eu acho que taticamente tá ok, assim, você consegue ver os times jogando em linha, defendendo em linhas, estratégia de bola parada, mas ainda, quando você pegar para comparar até com o futebol brasileiro, por exemplo, é muito robótico, assim, você não vê 1 a 1, você não vê o ponta partindo para cima mesmo, é sempre uma estratégia de ou chuveirinho ou toque. É interessante fisicamente também, que os caras são bem fortes e realmente não tem cai aqui, os caras caem, e continua jogando até o juiz parar. E até me chamou a atenção, inclusive, esse jogo da final ontem, que normalmente os jogos da A-League, assim, passou dos 70 minutos de jogo, começam a ficar mais várzea, assim, porque todo mundo cansou e ontem até na prorrogação, assim, tava dando jogo, parece que os dois times administraram bem a parte física. Eu lembro do Sydney pressionando a saída de bola aos 118 minutos, se eu não me engano, ganhando ainda. Então, realmente, o que falta, por enquanto, é o individual, mas, né, o futebol se tornando cultural, nascem mais jogadores de base, e isso tende a evoluir, sem dúvidas. Bem legal. Arredondou bem essa questão do nível da A-League, e é o que você e o Gui observaram bem. O Rodrigo também já fez essa observação em alguns outros momentos, da parte tática ser bem elevada, assim, ao nível da competição, obviamente, mas muito mais elevada do que a parte técnica. E inclusive, falando do nosso nível, do meu nível de futebol amador, aqui, né, nas experiências que eu tenho, acho que o Rodrigo também deve ter essa visão, porque quando tem um brasileiro ou um latino ou alguém que faz uma jogada diferente, os caras ficam loucos, todo mundo, né? Deu uma caneta, um drible, alguma coisa, porque eles realmente são robóticos, não tem 1 para 1, eles são mais duros, mas eu falo que a Austrália tem um potencial incrível assim no futebol, só não soube ainda como aproveitar isso, porque tem gente do mundo inteiro, tem todos os tipos de cultura que você imaginar, todos os tipos de características que você imaginar de jogador, mas o futebol ainda não é desenvolvido, a gente vai discutir isso muito ao longo dos nossos podcasts sobre as futuras decisões que estão sendo tomadas pela FFA para mudar, enfim, sobre outras coisas que vão acontecer também no futebol australiano. E da seleção,
da E-League, eu destaco também o próprio Alessandro Diamante, que além de todo o futebol, ainda é uma figuraça. Tá todo momento rindo. O inglês dele é aquele inglês duro, italiano, de no final das frases falar um mamma mia para tudo. Ele, se não me engano, ele é conhecido como Smile Face, Smile Man, alguma coisa assim. Tem uma tatuagem na perna com aquela carinha rindo, que ele tá rindo toda hora. Ele realmente é uma figuraça. E vou destacar também o lateralzinho lá, o esquerdo, do Liberato Cacati. Tem uns lances dele. É um jogador de qualidade, 19 anos só. Tá indo para a Bélgica, mas foi observado pelo Leeds, do nosso querido Bielsa, né, o louco Bielsa. Foi observado pelo Napoli, mas foi para a Bélgica para ganhar um pouco mais de rodagem. Vai jogar mais lá do que, obviamente, jogaria no Leeds e no Napoli. Então, pode ser que apareça num grande centro aí no futuro próximo o Liberato Cacati, só 19 anos, e está entrando aí no futebol europeu. Passada a régua, então, na E-League, foi um panorama rápido e direto, assim, do que a gente pôde falar, pôde ver da E-League, obviamente com mais foco na final. A gente vai ter, nos próximos meses, aí, a volta da AFC Champions League, da temporada 19-20, que já teve 2 rodadas, alguns grupos, uma rodada. A gente tem 3 times australianos participando, que são Melbourne Victory, Sydney e Perth, são os classificados da temporada passada. Só para vocês entenderem, são 3 vagas dadas à E-League, o campeão da grande final e o campeão da regular season, além do melhor colocado na regular season, que não seja nenhum desses 2. Esse ano, por exemplo, se classificou o Sydney, se classificou também o próprio Melbourne City, que foi o vice-campeão tanto da regular season quanto da grande final, e se classificou o Brisbane Roar, que foi o 4º colocado da regular season. O 3º colocado foi o Wellington Phoenix, mas que não participa da AFC Champions League porque o Wellington é da Nova Zelândia, então vai participar da Liga dos Campeões da Oceania, né? Que é uma competição, obviamente, muito menos elevada. A AFC Champions League, inclusive, já foi vencida. O único time australiano que venceu foi o Western Sydney Wanderers, que ganhou em 2014. Só passando rapidamente o panorama, o Victory está no grupo E com o FC Seul, da Coreia, o Shanghai United da Tailândia, pelo que eu vi é Shanghai mesmo, o nome do time, e o Beijing Guoan. Já jogou 2 partidas, o Victory venceu o Shanghai por 1-0 e perdeu do Seul por 1-0, volta dia 19 de outubro contra o Beijing Guoan, que é o time do Renato Augusto, do Fernando, volante ex-Grêmio, também do atacante Alan, que se naturalizou chinês há pouco tempo, ex-Fluminense. O Perth está no grupo F com o San Hyundai da Coreia, o Shanghai Shenhua da China e o FC Tóquio do Japão. Jogou um jogo até aqui, perdeu de 1-0 do Tóquio, volta dia 16 de outubro contra o Shanghai Shenhua, time do Obafemi Martins. Você lembra desse? Pô, interminável, hein? Aquele mesmo, Obafemi. É muito bom, né? Aquele. 36 anos, Obafemi Martins, e do El Shaarawy também, joga lá no Shanghai Shenhua. O Sydney está no grupo H com o Shanghai Speed, que é o novo time do Aaron Moy, que é o principal jogador do Socceroos, acabou de trocar o Brighton da Premier League para o Shanghai Speed, e foi assim execrado nas redes sociais pela torcida australiana, que ele era o herói nacional na Premier League, era o jogador australiano jogando em maior nível, mas enfim, trocou pela grana chinesa. O John Book Hyundai e também o Yokohama Marinos. O Sydney jogou 2 partidas, perdeu para o Yokohama por 4-0, empatou com o John Book, volta dia 17 contra o Shanghai, que além do Aaron Moy tem o Oscar e o Hulk também jogando lá no Shanghai. Enfim, só rapidamente sobre a AFC Champions League, é hora de separar os meninos dos homens, né? É hora de ver o nível que tá o campeonato australiano. E vocês, João e Gui, tiveram experiência no passado de acompanhar um jogo da AFC Champions League, né? Vamos ver qual é o nível que tá aí o campeonato australiano de acordo com esses jogos aí com times da Ásia, da Coreia, do Japão, da China, enfim, vai ser legal acompanhar também, né? Sim, sobre o jogo, eu tive... Foram logo nas primeiras semanas de Austrália, eu estava meio encantado com tudo, eu realmente não consegui prestar muita atenção no jogo. Eu lembro que eu fui com 2 amigos turcos, né? Qual foi o jogo que você foi? E aí, foi o mesmo que o Gui, foi Melbourne Victory contra Guangzhou Evergrande, o time do Paulinho e do Talisca. E aí eu lembro que tinha mais chinês do que tinha mais torcedor do Guangzhou do que torcedor do Melbourne Victory, inclusive. Eu lembro que a gente riu demais quando rolou um lance lá e a torcida ficou gritando, tipo, yellow car, yellow car. Aí eu e o Turco ficamos tipo, nossa, a torcida é muito educada, né? E o Talisca tomou conta do jogo, eu lembro disso, o Paulinho foi meio apagado.
Mas o jogo como um todo foi bem ruim, assim, o Victor já estava numa baixa. Mas vamos ver, né? Em outubro, quando provavelmente a gente já vai estar podendo estar de volta aos estádios, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma experiência dessa aí. Boa. E aí, Gui, algo a acrescentar também sobre a Champions League da Ásia? Sim, é um campeonato muito interessante de acompanhar, né? É a nossa Champions League aqui, né? Da mesma maneira que quando a gente fala de Libertadores para os gringos daqui, eles não entendem muito bem o que é. A Asian Champions League é a nossa Champions League desse lado do mundo. Eu acho muito interessante que você e o João estavam comentando desse negócio do momento que o futebol australiano vive, né? Em termos táticos e técnicos. E eu acho que a Champions League ela mostra muito isso, né? A gente tem times de países que têm mais cultura de futebol, uma cultura mais antiga, como até o Japão, que na década de 90 teve o Zico e já está desenvolvendo isso há mais tempo. E por outro lado, a gente tem dinheiro chinês que, cara, você consegue à força desenvolver o futebol trazendo jogadores de nível de seleção brasileira, né? E isso que o João comentou, com certeza era uma coisa que eu ia falar sobre o número de torcedores, porque da mesma maneira que é um reflexo da diferença da Austrália para esses outros países mais desenvolvidos futebolisticamente dentro de campo, também é fora, né? É muito duro você assistir um jogo no seu país e você ter uma torcida de outro país maior do que a sua. É inconcebível para quem é brasileiro, né? Assim, e para qualquer país que tenha tradição de futebol. Então, a gente se empolga. De fato, eu acho que o futebol australiano está evoluindo. Me lembra muito o futebol inglês na década de 80, que era na base do chutão e depois evoluiu tanto. Eu acho que tem essa perspectiva, mas a gente não pode se iludir, né? Ainda tem muito para acontecer. O caminho é de crescimento, mas eu acho que ainda está em descompasso grande, até comparando com outros países dentro desse contexto, principalmente da Ásia, né? Da Oceania, você só compara com a Nova Zelândia, então principalmente com a Ásia. E aí, Rodrigão? Olha, não muito a adicionar, mas resumir aí, eu acho que o que faz a diferença hoje entre o futebol asiático e o futebol australiano, todo mundo já falou, é a questão do investimento, né? É difícil competir quando está se falando de, assim, literalmente milhões versus a quantia limitada que os atletas ganham aqui. Às vezes até a motivação na hora de entrar em campo, o famoso bicho, né? Pesa mais, né? Você está representando um país e tudo mais, mas assim, é o orgulho versus, cara, 5 milhões na sua conta se você ganhar. Enfim, o futebol australiano tem muito que evoluir nesse aspecto. Também vamos entrar nessa discussão mais para frente, mas é isso. Eu acho que isso pesa bastante nesse momento. Os caras vêm muito mais preparados, têm uma estrutura muito melhor. Também são países historicamente voltados a futebol, né? Japão, Coreia do Sul, os caras já foram longe. Não longe, mas já competiram em Copas do Mundo aí e tem uma certa... tem uma certa tradição, sabe? A Coreia do Sul chegou à semifinal da Copa de 2002, roubado ou não, chegou. Mas, roubado. Entendeu? Então, e tem jogadores que representam, e tem jogadores que, assim, por exemplo, você falou do Aaron Mui, que era o orgulho da Austrália, que tá jogando no Brighton. O Japão, Coreia já tem jogadores jogando em grandes clubes mundiais, né? Então são países mais tradicionalmente futebolísticos, além do investimento. Mas sempre torcendo para a zebra, né? Vamos ver se algum dos nossos australianos aí leva o caneco para casa. E só um detalhe, detalhe, mudando de assunto rapidinho, é estranho o troféu da A-League, hein? Nossa Senhora. Bem lembrado. Bem lembrado. Tinha uma galera na arquibancada com a tampa do vaso, né? Para quem tá ouvindo e não viu, o assento da privada. Imagina o assento da privada. Esse é o formato do troféu da E-League. Estranho, então, cara. Tem nem como segurar. Os caras botam no pescoço e tal. É engraçado que a torcida já vai com vários assentos de privada para arquibancada na final, já tirando onda, né? Que vamos ser campeão. Bem lembrado o formato da E-League.
Bom, mas vamos, vai ser legal observar a Asian na Champions League para ter essa noção do parâmetro em que momento está realmente, de fato, o futebol australiano de acordo com o futebol internacional. Vamos ver o que é que acontece aí em outubro e, como o João falou, a gente espera que esteja tudo bem para que a gente possa acompanhar as partidas. A gente tinha muito assunto que tínhamos colocado no nosso roteiro, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas é até legal que a gente feche aqui nessa E-League atual, nesse assunto fresquinho e morno, fresquinho ou morno, né? Se decida, Eduardo. Nesse assunto, podemos dizer, atual da E-League, como o Rodrigo falou no começo do programa, porque aí nos próximos a gente entra realmente nas discussões que estão acontecendo, que passam muito pela criação da segunda divisão da competição, que, assim, para mim vai acontecer, não para essa próxima temporada, mas para 2022, é praticamente certo que vai acontecer, né, uma junção aí do futebol moderno com o grassroots, que a gente falou no primeiro programa muito, que é o futebol raiz da Austrália. Isso deve acontecer muito em breve, só que eles são muito cautelosos na forma que isso vai acontecer, né? Até uma comparação e como o futebol brasileiro pode ser um exemplo para isso na série C e D, por exemplo, eles podem regionalizar a segunda divisão. Enfim, tem muito assunto para a gente falar sobre isso também, né, nos próximos programas. A criação do sistema de transferências, que bizarramente ainda não existe aqui no país. Inclusive, hoje, né, no primeiro dia pós-final da competição, tem muito contrato dos jogadores expirando, porque eles fecham um contrato muito curto e os jogadores vão ficar sem salários praticamente. Então, é uma discussão muito grande. A associação dos jogadores brigou bastante com a E-League por conta da redução salarial que eles tiveram aí nessa volta da pandemia. O principal jogador do Perth Glory, o Diego Castro, não jogou a volta da pandemia, né? Disseram que era porque ele estava machucado ou teve problemas com o corona, mas no final da participação do Perth, ele veio à tona dizer que foi por conta de uma redução salarial que ele não aceitou. E esse tema está muito polêmico assim na imprensa australiana, e a gente vai falar nos próximos programas. Só mandar um abraço aqui para a galera que deixou comentário no nosso YouTube. Meu parceiro Alex Lerosa, brasileiro, tatuador de mão cheia, deixou aqui, espetacular prosa. Não sabia que enrolado esse lance deles terem criado a liga com os novos clubes. Com certeza, ao meu ver, foi um erro grotesco. Futebol é paixão. Muito legal também o comentário do Alex. Samuel Bueno, parabéns, rapaziada. O Rodrigo Oliveira, da hora, molecada. Achei bacana o assunto. O Maurício Marra também. O Rodrigo Oliveira, seu parceiro, né? Seu amigo, né? O Samuel é meu primo, o Rodrigo Oliveira é meu amigo. Boa, legal. O João Senra também colocou aqui. Finalmente vejo brasileiros falando sobre futebol na Austrália. Me sinto menos solitário depois do conhecimento de vocês. E o Gui até falou, que bom, né? Não estamos sozinhos nesse barco, né? O Carlos Alberto também deixou uma pergunta que, infelizmente, a gente não vai ter tempo para discutir, mas ele queria saber sobre os custos e as distâncias, se esses custos de distância são outros fatores que impedem de ter times mais a região central e oeste da Austrália. Rapidamente, Gui, você me falou, você trouxe, quando a gente discutiu isso no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, sobre a densidade demográfica da Austrália, né? Tá tudo para esse lado aqui. E o oeste e a região central é um grande vazio assim do país. Isso com certeza a gente vai ter que se aprofundar mais para frente, mas a gente tinha comentado, né, que os times estão onde estão os grandes mercados, assim, e a Austrália, ela tem a geografia, ela é um pouco curiosa, porque a maioria das grandes cidades que todos os brasileiros conhecem, elas ficam para o lado da direita e um pouco para baixo também, assim. Então, assim, de cabeça, eu não sei exatamente, mas eu imagino que o Perth é o único time que ele fica muito isolado de todos os outros times. Inclusive, Perth, a cidade, ela é notoriamente a cidade mais isolada do mundo, assim. Ela é um ponto meio estranho aqui na Austrália. É a maior capital mais isolada do mundo. Né? Eles falam isso, inclusive até um slogan turístico deles também lá. Acho que são 2 horas de fuso horário de diferença da gente aqui. De Melbourne. E é esquisito, porque, de certa maneira, a gente sempre compara a Austrália com o Brasil, porque são países que são vizinhos aí, em termos de extensão territorial, né? O Brasil é o 5º maior país do mundo e a Austrália é o 6º. Só que a Austrália tem bem menos cidades gigantescas, que nem o Brasil, assim. E principalmente no centro da Austrália não tem nada. Não daria para ter um time, não tem um mercado lá. O Outback australiano, né? Só um deserto, tem um monte Uluru lá, que eu não sei. Uluru. Isso mesmo. É um trava-línguas o nome do monte lá, mas é bem legal conhecer. Mas essa pergunta se encaixa na nossa próxima discussão da segunda divisão e tudo mais, os clubes que vão ficar.
Canberra tá tentando entrar na E-League aí, que, né, seria também um feito histórico. Eles estão tentando desde o início e sempre são barrados, mas estão vindo com bastante dinheiro agora europeu para tentar entrar. O MacArthur, né, o próximo time a entrar na próxima temporada, teremos 12 times e aí provavelmente nas próximas teremos mais times com a expansão e a criação da segunda divisão, mas é assunto para os próximos programas. Um abraço para o Carlos Alberto também, que mandou essa pergunta. A gente vai discutir mais as perguntas dele no próximo programa. Se você tem comentários a fazer, perguntas a mandar, pode mandar no nosso canal do Intervalo de Jogo, né? Estamos no Instagram e também no Facebook. Estamos também no YouTube. Você pode deixar um comentário lá nesse vídeo aqui embaixo no YouTube também. E temos agora também uma página no Twitter para você acompanhar, a E-League Brasil, né? E você também pode seguir lá e deixar seu comentário, interagir conosco. Vai ser legal para a gente falar sobre o futebol australiano e tudo que está acontecendo por aqui, enfim, que vai acontecer nos próximos meses. O futebol, como eu falei, o futebol australiano tem um potencial enorme a ser desenvolvido. A gente espera que possamos presenciar isso e traduzir para vocês aqui em português, com análises, com opiniões. A gente vai trazer entrevistas futuramente com brasileiros que passaram por aqui, estão por aqui também, jogadores, treinadores, enfim, futuros jogadores, tem gente na base também. Então tem muito assunto, muita possibilidade. Vamos falar da seleção australiana, tem muita coisa para a gente falar aqui no Australianão. Fica para os próximos episódios. Então, me despeço de todos vocês. Rodrigo, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, Edu, obrigado. Foi gostoso esse, foi bem gostoso. Foi massa. E ansioso pro próximo. Valeu. Valeu, Gui, um abração. Valeu, galera, sempre um prazer. Também gostei, a gente estava mais solto nesse episódio depois da estreia e até a próxima, foi muito legal. E para não esquecer, né, vou me despedir do João, eu sei que ele é o cara que mais gosta disso também. Vamos encerrar com o canto da The Cove, que é a torcida organizada do Sydney, campeão da E-League. E a The Cove, o nome é em homenagem à enseada de Sydney, que se chama The Cove. Então tem toda uma originalidade lá da cidade. E, enfim, uma homenagem também aí, né, João, para a grande torcida do Sydney, campeão da E-League, pentacampeão, maior campeão da história, e acho que é o maior time da atualidade aí do Australianão. Muito obrigado, João. Então vamos lá. Não é a gente que vai cantar? Você quer cantar a música da The Cove? Vou puxar o pandeiro aqui. Valeu pela atenção aí aos malucos que escutam a gente, galera do grupo que participa do 433, tem uma galera que deu a moral. Bom, nem que seja poucas pessoas, mas se a gente estiver atingindo alguém, já é da hora, já tá valendo a pena. E é isso aí, obrigado pela audiência. Valeu, é isso, muito obrigado, um abraço, até a próxima, fiquem com a The Cove aí do pentacampeão Sydney Football Club.